Olá, professor José Carlos Rosa Pires de Souza. Faremos hoje essa palestra sobre dependência de álcool e drogas, diretamente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, MS. O objetivo dessa palestra é elencar os critérios diagnósticos da classificação internacional de doenças para uso, abuso e dependência de álcool e drogas psicoativas, sejam lícitas, legais ou ilícitas e ilegais. Descrever os principais sinais e sintomas da dependência de álcool e drogas, incluindo os conceitos de tolerância, abstinência, psicose, síndrome amnésticas. Discutir os exames toxicológicos e o tratamento multidisciplinar e, por vezes, transdisciplinar da dependência de álcool e drogas. Vamos iniciar trazendo aqui o CID-10 do código F10 a F19, onde envolve as substâncias psicoativas, a saber, álcool, opioides, canabinoides, sedativos, benzodiazepínicos, por exemplo, a cocaína, estimulantes, incluindo a cafeína, alucinógeno, tabaco, os solventes voláteis e múltiplas drogas, o que é muito comum a associação delas, né? Os quadros clínicos que podem acontecer são intoxicação aguda, uso nocivo, a dependência, abstinência com delirium tremens, principalmente, transtorno psicótico. Sim, a anfetamina pode causar psicose anfetamínica, a maconha, psicose canabinoide, a síndrome amnéstica, transtorno psicótico residual de início tardio, outros transtornos mentais do comportamento e o não especificado. Ainda pela Classificação Internacional de Doenças, número 10 da Organização Mundial de Saúde, deve-se pensar na identificação da droga, em primeiro lugar, com os dados do paciente fornecidos por ele mesmo, a anamnese subjetiva, o exame físico, o exame mental, a análise de urina, unha, cabelo, pelo, né? A amostra de drogas com o paciente, sinais e sintomas clínicos ou relatos de terceiros, pais, amigos, professores, colegas de trabalho, a chamada anamnese objetiva. É aconselhável mais de uma fonte. As análises objetivas fornecem a evidência mais convincente do uso atual ou recente, embora esses dados tenham limitações no que diz respeito ao uso passado e níveis atuais de uso. Essas análises objetivas em urina, unha, sangue, cabelo, pelo, né? Muitos usuários chegam a tomar mais de uma droga. Cafeinômano, etilista, tabagista, e pode ainda usar maconha, etc. O diagnóstico deve ser classificado de acordo com a substância única ou a classe delas, né? A mais importante usada. Pode usualmente ser feito no que diz respeito à droga ou tipo de droga em particular, causadora do transtorno apresentado. Na dúvida, codifica-se a droga ou o tipo de droga mais frequentemente usado, particularmente quando envolve uso contínuo ou diário. Somente nos casos nos quais os padrões de uso de substâncias psicoativas são caóticos e indiscriminados, deve ser usado o código F19, como nós já vimos. Abuso de outras substâncias que não são psicoativas, tais como laxativos, aspirina, né? Deve ser codificado no F55, é um outro código. Abuso de substâncias que não causam dependência. Tá? Vamos lá, então, aos critérios da CID-10, definindo essas sintomatologias desses quadros em especial. Intoxicação aguda é um quadro transitório, seguido à administração de álcool ou outra substância, com perturbações no nível de consciência, cognição, senso-percepção, afeto ou comportamento ou outras funções e respostas psicofisiológicas. Deve ser o diagnóstico principal somente em casos onde a intoxicação ocorre sem que problemas mais persistentes relacionados ao álcool ou drogas estejam concomitantemente presentes.
está intimamente relacionada aos níveis das doses da droga. Algumas exceções. Indivíduos portadores de condições orgânicas subjacentes, como, por exemplo, insuficiência renal ou hepática, nas quais pequenas doses da substância podem já produzir o efeito intoxicante desproporcionalmente grave. Pode ocorrer desinibição decorrente do contexto social, carnavais, festas, né? A intensidade da intoxicação aguda diminui com o tempo e os efeitos desaparecem na ausência de uso posterior da substância. A recuperação é completa, transitória, portanto, né? Exceto quando surgirem lesão tecidual ou complicações. Ainda na intoxicação aguda, os sintomas, não refletem necessariamente ações primárias da substância. Por exemplo, substâncias depressoras podem levar à agitação ou hiperatividade, estimulantes a comportamento socialmente retraído e introvertido. Por exemplo, efeitos da cannabis e alucinógeno podem ser particularmente imprevisíveis. Cannabis seria a maconha e seus derivados. O álcool pode ter efeitos estimulantes no comportamento em baixas doses. A agitação e agressão com doses crescentes e sedação em níveis muito altos de dose de droga, o álcool. O que vem a ser agora uso nocivo pela CID-10? Padrão de uso que causa dano à saúde, seja um dano físico, como hepatite, por alta administração de drogas injetáveis, dano mental, transtorno depressivo secundários a um grande consumo de álcool. Há críticas de outras pessoas e consequências sociais diversas. Uso não aprovado por outros, pela cultura ou que levou a consequências socialmente negativas, tais como prisão, brigas conjugais, não é por si mesmo evidência de uso nocivo. A intoxicação aguda ou a ressaca não é por si mesma evidência, né, suficiente do dano à saúde requerido para se codificar como uso nocivo. Não é diagnosticado o uso nocivo se há síndrome de dependência, transtorno psicótico ou outro relacionado ao uso de drogas ou álcool esteja presente. Outro conceito, já vimos então intoxicação aguda, uso nocivo, agora síndrome de dependência. Fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma substância ou uma classe de substância alcança uma prioridade muito maior para um determinado indivíduo que outros comportamentos que tinham maior valor para ele anteriormente. Um desejo forte e irresistível de consumir a droga, as quais podem ou não terem sido medicamente prescritas, porque, como eu disse, podem ser drogas lícitas, né? Álcool ou tabaco também. O retorno ao uso da substância após um período de abstinência leva a um reaparecimento mais rápido da síndrome de dependência do que ocorre com indivíduos não dependentes. Ainda considera-se dependente o indivíduo que tem forte desejo ou senso de compulsão para o consumo da droga. Tem dificuldade em controlar o comportamento de consumir a substância em termos de início, término ou nível de consumo. O indivíduo pode ter até consciência subjetiva da compulsão a usar drogas, é mais observada durante tentativas que ele tem para parar ou controlar o uso da substância. Muito comum em diversas drogas, tabaco, que seria cigarro, narguilé, mascar fumo, né? E outras drogas, álcool, maconha, cocaína, etc. Exceto o paciente cirúrgico tomando drogas opioides para alívio de dor, que podem mostrar sinais de um estado de abstinência opioide quando as drogas não são administradas, mas que não têm desejo de continuar consumindo as drogas. Aqui cabe um conceito de dependência, que ela é biopsicossocial, ambiental. Ela não é simplesmente, como antigamente se falava, dependência física, psicológica, social, não. Quer ver um exemplo, por falar em opioide? Um indivíduo dependente de morfina, para dores intensas, está lá no hospital com a sua bomba de morfina, pede ao enfermeiro para que abra, que está com intensa dor. O enfermeiro verifica que ele já tomou a morfina recentemente
ele aplica lá, por exemplo, um efeito placebo, uma água destilada. E aí o paciente teve o alívio da dor. A morfina era considerada uma droga de dependência física, mas também era psicológica. Você percebe que o efeito placebo já ajudou o paciente. Outro exemplo, a cafeína era tido como dependência psicológica. Fala com um cafeinômano que hoje não tem café de jeito nenhum. Ele vai começar a ter ansiedade, irritabilidade, suor frio. Não é? Então, a cafeína, a morfina, as drogas em geral, causam, essas que nós estamos citando, causam a dependência ao mesmo tempo, física, psicológica, social e ambiental. Continuando sobre os critérios de síndrome de dependência pelo CID-10. Um estado de abstinência fisiológico quando o uso da substância cessou ou foi reduzido. Então, aqui entra o critério de abstinência, né, para o conceito de dependência. Sentir falta quando a droga foi diminuída a dose ou faltou, cessou o uso. Né? A abstinência é característica para a substância ou o uso da mesma substância ou de uma intimamente relacionada com a intenção de aliviar ou evitar sintomas de abstinência. Existe também o critério de tolerância dentro do conceito de síndrome de dependência. Tolerância, aumento progressivo da dose da droga para adquirir os efeitos anteriormente adquiridos. O cara começa a tomar lá uma latinha, duas de cerveja, dali 1 mês, 2 meses, está tomando 1 ou 2 caixinhas de 10, 15 latinhas para ter os efeitos anteriormente adquiridos com 1 ou 2 latinhas. O abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso da substância é mais um critério para a dependência. O aumento do tempo de obtenção ou de tomar a substância ou para se recuperar de seus efeitos também caracteriza uma dependência. Persistência no uso mesmo com evidência de consequências nocivas, como dano ao fígado pelo álcool, estados depressivos pelo consumo excessivo ou comprometimento do funcionamento cognitivo relacionado à droga. Determinar se o usuário estava realmente ou se poderia esperar que estivesse consciente da natureza e extensão do dano da droga. Estreitamento do repertório pessoal de padrões de uso. Tendência a beber da mesma forma em dias úteis do que dias finais de semana, férias, feriado, né? A despeito das restrições sociais, relacionamentos e trabalho. Né? Pode ser para uma substância específica, uma classe de substância, a dependência, e essas diferentes substâncias, como para aqueles indivíduos que regularmente sentem compulsão a usar quaisquer drogas disponíveis que mostram angústia, agitação e os sinais físicos de um estado de abstinência cessado o uso da droga. Então, mais uma vez, dentro do critério de dependência, a abstinência. Cabe ressaltar que é muito comum no consultório os pacientes com problemas com álcool e drogas tentarem se comparar a outros. E nós queremos lembrar aqui os conceitos de farmacodinâmica e farmacocinética. Farmacodinâmica, a ação da droga no organismo. Farmacocinética, a ação do organismo na droga. Passando pelas fases, né, da farmacocinética. A absorção, distribuição pela corrente sanguínea, biotransformação no fígado, geralmente, e excreção. Cada indivíduo tem a sua farmacocinética, a sua ação do organismo na droga. Então, não dá para comparar a dependência de um com o outro. Por isso que nós vamos tratar de dependentes e não de dependência. Para esse vídeo é só, nós vamos deixar para o próximo, onde falaremos sobre a questão da abstinência.